Essa semana eu assisti uma animação na Netflix que me chamou muita atenção e eu gostaria de comentar um pouquinho sobre ela aqui com vocês. O nome da animação é Como Mágica e ela conta a história de alguns animais fictícios, do mundo fictício, que seria mais ou menos como se fosse um rato e um pássaro, quase como uma arara, só que é um fictício, são seres imaginados. Os ratos, eu lembro que eles se chamam poucos, os pássaros eu não lembro o nome deles, mas a história é mais ou menos assim. Eles eram inimigos, eles viviam no mundo de harmonia, no mundo bom, tinham seres gigantes que cuidavam deles, mas esses seres foram expulsos e o vilão causou desarmonia, e todos eles se odiavam, todos eles viviam brigados. Só que tinha um pequeno ratinho, que é o protagonista da história, que ele acreditava que o outro também era bom. E um certo dia ele vê o filhote desse pássaro e ele ajuda o filhote do pássaro a comer. Ele ensina como que abre as sementes das árvores que eles comiam para que aquele pássaro pudesse comer também. E no momento que aquele pássaro aprende a comer as sementes, ele chama os outros pássaros e junto com os outros pássaros eles destroem tudo. Toda a alimentação que era daqueles ratinhos, aquele rato ensinou o pássaro, então os pássaros atacam. E aí os ratos estão quase morrendo, já passou algum tempo, eles não têm mais comida, não têm mais semente, porque eles ensinaram os pássaros a comer. E eles se tornam como inimigos. E os ratos olham aqueles pássaros como inimigos. São os seres ruins que atacam, que comem a nossa comida. E a história se passa a partir disso, porque aquele pequeno ratinho, depois de grande, ele acaba se tornando um pássaro. Tem toda uma mitologia por trás na história que uns seres se transformam em outros e ele acaba se transformando em pássaro. E aí ele precisa da ajuda de um pássaro também para conseguir voltar ao normal, para conseguir voltar a ser aquele rato que ele era. E aí se desenvolve toda a história. É a história da amizade deste ratinho com o seu inimigo, que era aquele pássaro. Desse ratinho se transformado em pássaro, tendo que fazer amizade com outros pássaros. E é muito interessante essa história, porque ela nos mostra, assim, muito humanamente, como é se colocar no lugar do outro, como é olhar o outro. O filme inteiro, o começo do filme, aquela parte da comida, da alimentação, deles serem inimigos, tudo isso nos mostra isso. O outro é meu inimigo. Agora eu sou o outro, agora eu tenho que olhar para o outro, agora eu tenho que entender o outro também. E aí se torna muito interessante, é uma experiência muito humana de fazer isso. Você vê que o outro não é 100% ruim, você vê que o outro não é 100% mal, ele também tem uma história, ele também tem um porquê tudo aquilo aconteceu. E aí é o que a história me ganha, e eu acho que isso que está fazendo essa história se tornar tão famosa. No dia que eu assisti, estava entre o filme mais visto na Netflix, em primeiro lugar dos mais vistos da Netflix. E imagino que ainda esteja hoje, quando eu for fazer esse café, não vi hoje de manhã como estava, mas é um filme que vale muito a pena, porque ele nos traz essa questão humana, ele nos fala sobre amizade, ele nos fala sobre o outro, ele nos coloca no lugar do outro, e eu acho que o mundo precisa muito disso. Nós estamos vivendo cada vez mais fechados em bolhas, somente o meu jeito de pensar, somente a minha razão, somente a minha ideia é a certa, e o outro sempre vai sendo excluído, e nós vamos criando um mundo que vai se dividindo assim. Mais ou menos como o inimigo fez com aquele mundo fictício da história. Dividiu todos os animais. Um tem desconfiança do outro. Um é inimigo do outro. Até a hora que eles foram confrontados. Agora nós precisamos estar juntos. Agora eu preciso de você porque eu me tornei como você. Agora eu preciso da sua ajuda porque eu sou como você. E aí eu começo a olhar com a visão do outro também. Aquele outro que sempre foi meu inimigo, eu começo a perceber, ele não é tão inimigo assim. Ele não é tão mal assim. Ele também tem uma história por trás. Ele foi mal, ele fez uma coisa ruim, mas por que ele fez isso? E eu acho que foi muito interessante poder analisar isso, poder olhar um olhar diferente, poder ver o outro com um olhar diferente. Eu acho que isso o filme ganha muito, e é por isso que essa é a minha recomendação da semana. Nesse cafezinho eu recomendo a vocês, conheçam essa história, Como Mágica, na Netflix, está disponível lá, é lançamento desse ano, está entre os mais vistos do ano, porque vale muito a pena. Ele toca muito profundo nesse sentimento humano e nisso que a gente tem vivido hoje em dia. E um ponto que eu gostaria de comentar, que eu acho muito interessante nessa história, principalmente, é a questão da linguagem. Porque eles não conseguiam se compreender. Um era um rato, um era um pássaro, mas a partir do momento que um se transforma no outro, eles também ganham o dom de conseguir ouvir os outros animais, de conseguir dialogar com os outros animais. E eu acho que é isso que falta no nosso mundo. O aprender a escutar o outro, o aprender a dialogar com o outro, a importância da linguagem, a importância de nos comunicarmos, a importância de conversarmos entre nós. Eu acho que o filme traz muito forte isso. E é uma animação, é feito para criança, é comédia, é gostosa de assistir, mas ao mesmo tempo ela é tão profunda
profunda e tão humana e tão atual que eu acho que não tem como a gente não assistir esse filme. É importante pra gente conseguir compreender esse filme, compreender o lugar do outro, compreender a posição do outro e aprender a dialogar com o outro, mesmo sendo diferente, aprender a ouvir e aprender a dialogar. Se o nosso mundo aprender isso, nós viveremos num mundo muito, muito, muito melhor. Então fica a dica para vocês, está ali na Netflix. Se você já assistiu essa animação, Como Mágica, me conta aqui o que você achou desse filme. Se você vai assistir, quando você assistir, volta e conta aqui também qual é a sua percepção desse filme. Vamos conversar um pouco de Como Mágica, da Netflix.